Nós vamos então agora, com gratidão, receber a sua palavra. Abra sua Bíblia comigo mais uma vez, livro do Apocalipse, chegamos ao capítulo 17, no livro do Apocalipse. De acordo com a revelação do livro, João recebe aquilo que haveria de acontecer em breve. A palavra Apocalipse quer dizer revelação, a palavra grega que significa revelação, e o estudo da escatologia, escatom, últimas coisas, na Bíblia, diz respeito não somente ao livro do Apocalipse, é importante notar isso, mas toda a Bíblia fala ou aponta para o grande fim. Notem que a estrutura então que nós encontramos na Escritura, criação, queda e redenção, ela se repete em toda a Bíblia. Um ponto importante quando nós estudamos o assunto, ou tentamos entender a doutrina das últimas coisas, é que ela é chamada, em nossa herança, de a mãe de todas as doutrinas. De modo que a forma como você e eu, como nós pensamos escatologicamente, ou seja, pensamos sobre as últimas coisas, pensamos no fim de tudo, faz toda diferença quanto ao nosso chamado, vocação, missão, adoração como uma atividade corporativa maior e prioritária do povo de Deus. Como nós compreendemos esta maior aliança de Deus com o seu povo em Cristo, e como Ele lida com as alianças menores no meio do seu povo, casamento, família, relacionamento entre irmãos. Então, quando nós voltamos os nossos olhos para Apocalipse, nós precisamos ter em mente todas estas doutrinas, tudo aquilo que as doutrinas bíblicas nos ensinam, e mais, o conceito de que, ou o entendimento, melhor falando, de que toda vez que Deus profeta na história, Ele o colocou em uma situação específica, em um momento histórico dessa estrutura revelada na Bíblia, criação, queda e redenção, e sempre em meio a uma situação política. Então, eventos históricos e políticos sempre fizeram parte da história da humanidade, e o Senhor então coloca o seu povo no meio de toda essa circunstância e chama o seu povo à fidelidade, à esperança, ao cumprimento fiel das suas obrigações, enquanto caminha de fé em fé, firmado nas promessas divinas. Quando esse povo então se afasta, os profetas são levantados na história para, com base nos mandamentos ou leis de Deus, chamar o povo ao arrependimento e fé. Apocalipse não é diferente. Por isso nós percebemos que uma estrutura de interpretação mais idealista ou futurista, ela foge do propósito do livro, que era chamar a atenção dos cristãos do primeiro século para algo muito sério e real. A Jerusalém do primeiro século seria identificada como a Babilônia de seus dias. Da Babilônia, o povo de Deus no passado foi libertado por Deus com mão poderosa. Para a Babilônia, o povo de Deus foi enviado e passou 70 anos de exílio por não obedecer a palavra do Senhor. Agora, no primeiro século da era cristã, a Jerusalém daquela época apostólica seria identificada com a meretriz que foi condenada pelo Senhor no passado, mas ao mesmo tempo associada, nós vimos isso em Ezequiel 16, com esta mesma meretriz, toda vez que cometia adultério espiritual. Então, Apocalipse 17, inicialmente, vejamos os 6 primeiros versículos, diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra.
Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, versículo 6, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Amém. Senhor, ajuda-nos a entender a Tua palavra. Senhor, ajuda-nos a enxergar esta revelação, aplicando-a, Senhor Deus, para a nossa vida e para o nosso tempo. Não podemos fazer isso sem o Teu auxílio, favor e graça. Ajuda-nos, Senhor, e dá-nos a graça de recebermos porção do Teu Espírito, que nos instrui, que nos ilumina a mente, que fala ao nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Depois que a última taça ela foi derramada, um dos anjos que estava com uma destas taças foi até João e falou com ele. Ele disse que mostraria um grande juízo. Observem, versículo de número 1. Mostraria o julgamento da grande prostituta, a mulher que se assentou sobre muitas águas. E para que nós lembremos bem, estabeleçamos tudo de forma muito correta, eu vou começar explicando mais uma vez e identificando as figuras nesta passagem. Primeiro, temos visto que a prostituta aqui, ela se identifica, ela se aproxima com a cidade apóstata de Jerusalém naquele primeiro século. Então aqui a prostituta, como a cidade apóstata de Jerusalém, é revelada no capítulo 17 como estando sob juízo, ela está sob julgamento. Esse tem sido o grande tema do Apocalipse, nós temos defendido isso, e seria estranho agora mudar o assunto a esta altura. A besta, ela está sentada como a besta do mar, ou seja, ela já foi apresentada a nós no capítulo de número 13. Então aqui, mais uma vez, o anjo está se referindo a Roma sobre Jerusalém. Mas Jerusalém, ao mesmo tempo, está montada. Jerusalém, ela é dependente desta cidade imperial. Ela estava sob o jugo do grande e poderoso Império Romano. Existem algumas razões, irmãos, para que identifiquemos esta prostituta do capítulo 17 como Jerusalém. E eu poderia resumir isso de forma muito rápida ou de forma muito objetiva. Primeiro, o ponto central do Apocalipse, lembrem-se, capítulo 1, versículo 1, trata de coisas que aconteceriam em breve. A queda de Jerusalém, ela se encaixa nessa descrição, porque era iminente, estava próxima. O ano 70, então, selaria a destruição de Jerusalém e, consequentemente, de seu templo, enquanto a queda de Roma só aconteceria séculos depois. Então, é uma evidência que aponta claramente para a cidade de Jerusalém, não o reino ou o império romano, mas o reino sob o império, o reino de Jerusalém. E em termos de estrutura, quando nós olhamos o livro do Apocalipse, eu me refiro à estrutura do livro, nós chamamos de estrutura literária, nós estamos sendo apresentados aqui, mais uma vez, estamos diante, mais uma vez, de um contraste. Notem, é o contraste entre a prostituta e a noiva. Mais adiante nós vamos ver a noiva que desce do céu é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro. A velha Jerusalém, que foi então objeto do divórcio do Senhor por sua infidelidade e adultério, seria considerada uma prostituta infiel ou uma prostituta traidora. Veja que a grande cidade anteriormente, que é como Babilônia, que nós vimos no capítulo 11, passa a receber uma descrição aqui, um esclarecimento. No capítulo 11, versículo 8, nós tivemos a informação de quem seria, qual seria esta grande cidade, qual seria a identificação desta grande cidade na história
do povo de Deus, com a Babilônia. Mas notem que a nova Jerusalém, mais adiante, seria, repito, vista como a noiva. O Senhor então rejeitaria a infiel, depois de tantas chances, de tantas atitudes perdoadoras, e agora entraria ou iniciaria um matrimônio com uma nova noiva, Jerusalém, a nova Jerusalém, melhor falando. Então, o uso da palavra prostituta aqui no livro do Apocalipse, seguindo essa linha de raciocínio, irmãos, ela se encaixa perfeitamente com a linguagem do Antigo Testamento. Eu tenho dito aos irmãos, à medida em que nós estudamos o livro do Apocalipse, esta verdade: não há livro mais veterotestamentário no Novo Testamento do que o Apocalipse. Em outras palavras, não há livro mais parecido com o Antigo Testamento, no Novo Testamento, do que o livro do Apocalipse, por conta dos seus símbolos, imagens, citações, profecias, etc. Então, a prostituição sempre pressupõe no Antigo Testamento uma relação pactual que foi violada pelo povo de Deus com o seu Senhor. Ela era identificada por meio de adultérios espirituais. Eu poderia aqui citar alguns exemplos, eu vou tomar apenas um, e os outros eu vou apenas mencionar para que os irmãos possam anotar e conferir depois. Isaías capítulo 1, por favor, marquem Apocalipse, eu vou citar apenas uma referência, mas as outras referências eu vou mencionar para que os irmãos depois confiram por si mesmos. Isaías capítulo 1, versículo 21. Veja que você tem aqui uma citação muito própria, se referindo a Jerusalém dos dias de Isaías, anterior à queda diante da Babilônia, né, do Império Babilônico da época, como uma prostituta. Veja, Isaías 1, versículo 21. Como se fez prostituta a cidade fiel. Olhem só que interessante. Como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. Veja que é uma descrição muito forte da parte de Deus através do profeta com respeito à cidade de Jerusalém. Outras referências que vocês podem anotar e depois conferir: Isaías 57, versículo 8, depois vocês verificam, Isaías 57, versículo 8, Jeremias capítulo 2, versículos 2 e 20. Então, Isaías 57, versículo 8, Jeremias capítulo 2, versículos 2 e 20. Então você tem essas referências aí à prostituição, pressupondo uma relação de infidelidade na aliança. Jerusalém sendo infiel espiritualmente para com o seu noivo, Javé. Também você tem referência sobre a acusação central feita contra ela, a cidade de Jerusalém. Nós vimos isso estudando juntos o capítulo 16, que foi culpada a cidade de Jerusalém do sangue dos profetas, dos santos e dos apóstolos. Aí no próprio capítulo 17 do Apocalipse, você vê isso no versículo de número 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Apocalipse 17, versículo 6. E com o sangue das testemunhas de Jesus. Se nós olhássemos também Apocalipse 18, versículo 20, diz assim: exultai sobre ela, ó céus. Apocalipse 18, versículo 20. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então você tem referências claras a respeito da cidade de Jerusalém. No final do capítulo 18, veja o versículo 24, ainda encontramos o seguinte: e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Isso ainda não era verdade para Roma. É importante notar isso.
mas era verdade para a cidade de Jerusalém. Roma ainda seria conhecida por sanguinária quanto à perseguição dos apóstolos e dos profetas, mas desde os tempos antigos, Jerusalém já era conhecida por sua violência, maldade, por ser sanguinária contra os servos do Senhor. Quem disse isso? Mateus capítulo 23, por favor. Mateus capítulo de número 23, versículo 35 e 36. Mateus capítulo 23, versículos 35 e 36. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Zacarias aqui, aquele profeta, o profeta que temos, que escreveu um livro e nós temos na Bíblia, foi morto pelos líderes, pelo povo de Jerusalém. Versículo 36, veja o que Jesus diz então: em verdade vos digo, que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Quando nós estudamos então este assunto e a nossa observação cuidadosa tenta se ater aos eventos da época político-históricos, nós não fugimos. Por quê? Naquele tempo, em geral, uma geração duraria pelo menos 70, 80 anos no máximo. Ou seja, a geração dos dias de Jesus contemplaria o juízo de Deus através do seu rei Jesus Cristo sobre a cidade que agora se tornou conhecida como a Grande Babilônia, mãe de todas as meretrizes, cheia de sangue e violência, porque na história era reconhecida como assassina de profetas. Então, são evidências que nos atêm, que nos ligam mais à realidade da revelação. Então, isso traria grande esperança, grande conforto para o povo de Deus naquele tempo sob perseguição. Você vai ter João ainda, o apóstolo, já idoso, saindo de Pátimos e levando esta mensagem para as igrejas. João é o único apóstolo que morre por velhice. Ele não morre sob a mão dos perseguidores, dos inimigos do Senhor. E tudo isso para comprovar a veracidade das profecias dadas a ele por Jesus Cristo. Então, diante disso, irmãos, o que percebemos aqui nesta passagem de Apocalipse 17? Voltemos para lá. Diante desses fatos, e esse é um exercício que nós precisamos fazer quando estudamos a palavra de Deus, ou seja, nós precisamos lançar luz a textos mais difíceis, tomando referências, cruzando as informações para compreender qual a mensagem que o Senhor Jesus Cristo estava dando para a igreja do primeiro século, para os nossos irmãos do primeiro século, a chamada era apostólica. Qual é o ensino então? O que Jesus está dizendo nesta passagem para o apóstolo João, para as igrejas da época, para nós ainda hoje? Que Jerusalém, em vez de ser uma luz para os gentios, havia desviado os reis da terra, para não mencionar os seus habitantes. Todos eles se embriagaram com o vinho de sua fornicação. O anjo, então, ele conduz João ao deserto, a um lugar adequado para uma revelação de tamanha gravidade dessa natureza. Não foi uma visão celestial, mas sim uma visão dada em lugar de corujas e chacais, em um lugar sombrio. Era o juízo de Deus que se aproximava contra a cidade antigamente conhecida e chamada como Santa. Existem
cidades que marcaram a história dos homens, cidades que influenciaram o mundo em sua época e ainda hoje o influenciam. Veja, você vai ter cidades importantes como a Grécia e toda a sua influência no campo da política e da filosofia. Você vai ter uma cidade como Nova York, mais recente. Ela foi fundada pelos judeus que no período do domínio holandês aqui no Nordeste brasileiro, os holandeses calvinistas, quando saem do Brasil, esses judeus então fogem da perseguição romanista, promovida pelos portugueses, e eles vão fundar o que hoje nós conhecemos como Nova York, na época chamada de Nova Amsterdã. Até hoje uma cidade conhecida como um centro de poder econômico e de grandes possibilidades, onde as pessoas chegam e podem crescer e se tornarem famosas e ricas e poderosas. Agora, parem comigo e pensem sobre Jerusalém. Na trajetória do povo de Deus, qual foi a sua influência? Ou qual deveria ter sido? Jerusalém até hoje é objeto da peregrinação das pessoas. Alguns acreditam que aquela terra de fato ela é santa. Tentam conhecer os lugares por onde o povo de Deus peregrinou, o Sinai. Havia Crucis, onde Jesus então fez o caminho doloroso do seu sacrifício. A tumba onde ele foi sepultado. Jerusalém foi levantada por Deus para ser luz para os povos. Era a influência que esta cidade deveria ter. A sua marca era espiritual, e desta marca gloriosa, todas as outras bênçãos, coisas boas da parte de Deus, elas deveriam ser espalhadas por sobre a terra. Mas agora a visão que João tem, e que ele recebe do anjo no deserto, é uma revelação dada em um lugar de corujas e chacais, um lugar denso, obscuro, onde paira o sinal de juízo da parte de Deus. Capítulo 17, acompanhemos ainda a nossa observação dos 6 primeiros versículos. Nós temos uma mulher que estava sentada em uma besta de cor escarlate. Vocês viram aí, no capítulo 17, ela está sentada sobre essa besta. No versículo de número 4, precisamente, ela está ali, e ela carrega consigo um cálice de ouro que transborda abominações e imundícias das suas prostituições. A cor dada é uma cor nova, mas em todos os outros aspectos, lembrem-se, a besta é a mesma de antes. Ela tem 7 cabeças, ela tem 7 chifres. A mulher está montada nela e existe aqui uma certa distinção, porque ela está vestida de forma luxuosa, ou eu diria luxuriante. Ela está vestida de vermelho, está vestida de escarlate e púrpura. Ela foi enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas. A ideia de que claramente estava entregue a uma vida luxuosa e ostentosa. Ela tinha uma taça de ouro na mão, que Jesus vai identificá-la como linda por fora, mas suja por dentro. Vocês lembram de Mateus capítulo 23, versículo 25? Quando o Senhor denuncia a falsa religiosidade dos fariseus de seu tempo, escribas e fariseus, ele fala que dentro de suas taças belíssimas havia sujeira, muita sujeira por conta de seus pecados. Essa mulher aqui descrita no capítulo 17, notem, era uma devassa e seu nome estava estampado em sua testa. E a primeira coisa sobre o nome dela, observem no versículo 5, é um mistério. Como é que o povo de Israel, tantas vezes liberto pelo Senhor Javé, havia chegado a esse ponto? Poderia se encontrar nessa situação? Notem, esta é a mesma visão que Ezequiel teve quando Deus viu Israel pela primeira vez. Ezequiel 16, nós lemos, Israel não era nada,
poluída em seu próprio sangue, largada e abandonada por todos. O Senhor então vai tomá-la, cuidando dela, vai vesti-la, vai limpá-la, vai vesti-la, vendo o seu desenvolvimento e beleza, vai desposá-la, colocando debaixo do seu manto e entrando em uma aliança de amor, casa-se com ela. Mas Ezequiel 16 nos lembra, versículo 14, que não demorou muito para que ela fosse seduzida por sua própria beleza. E a sedução que a fez tornar-se tão sedutora, embriagou, enganou e envolveu a tantos outros. Lembrem-se, Deus estabeleceu a sua cidade, Jerusalém, para que fosse uma bênção para as nações, e agora, tendo alcançado toda a sua glória, ela havia se prostituído. Ela também, em Ezequiel 16, nós vimos, foi identificada como Babilônia, a grande. Nós já consideramos isso. É uma aplicação pronta, clara, direta a Jerusalém do primeiro século, da mesma forma que os nomes de outras entidades pagãs mais antigas. Apocalipse 11, versículo 8, ela é identificada com Sodoma e com o Egito. Conhecidas na história, essas cidades ou nações como rebeldes para com o Senhor, idólatras, pagãs, sujas em seus pecados e rebeldias. Como ela é vista aqui, observem no versículo 5, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. João então fica surpreso quando percebe tudo isso. Uma mulher vestida como uma rainha, ou seja, vestida de uma forma régia, com todo o esplendor real, coberta de joias, mas o seu comportamento era como o de uma prostituta. Estava bêbada, não só ela estava bêbada, mas notem com o que ela estava se embriagando. O versículo aí vai dizer, versículo de número 6, ela estava embriagada com o sangue dos santos, com o sangue dos mártires de Jesus, das testemunhas de Jesus. Era uma taça cheia de abominações, conforme o versículo 4, cheia de maldades, cheia de impurezas e pecados. E agora ela não estava apenas embriagada, mas a sua embriaguez era resultado da sua bebedice com o sangue dos crentes, dos santos do Senhor. Um momento antes nós vimos como esse cálice estava cheio, e antes como a referência à sua bebida era o vinho de sua devassidão, versículo 2 aí, ou vinho da sua fornicação. Mas observem que somados a todas estas paixões abomináveis, a sua principal meta e concentração era a morte dos santos do Senhor. Eu pergunto aos irmãos, não mereceria tal cidade, que deveria ser uma luz para os povos, que deveria ter recebido o Messias e não desprezado o santo do Senhor e crucificado, não mereceria a cidade que agora estava sendo vista como a grande meretriz, tamanho juízo da parte de Deus? O Salmo 116, versículo 15, nos lembra que aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos é preciosa. Mas observem que aqui, a morte dos santos do Senhor, valorizada por esta prostituta, estava sendo por um motivo completamente diferente. Os crentes morriam fiéis ao Senhor. A Jerusalém dos dias do apóstolo João se alegrava em ver o seu sangue derramado e em festejar a morte dos santos de Jesus, bebendo o seu próprio sangue. Versículos 7 a 11, continuem comigo. Nós temos então agora o anjo revelando a João uma visão da grande prostituta montada nas costas da besta. Do versículo 7 até o 11 diz assim: o anjo, porém, me disse,
por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças, e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nas quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. De maneira simples, segundo venho explicando já aos irmãos, é importante ver a prostituta como o judaísmo apóstata e a besta como o Império Romano. Essa é a descrição. De uma forma específica, representada por um líder, por um imperador, cada um deles seria a personificação dessa besta. Nos dias do apóstolo João, o 666 apontava então, seguindo um método muito claro naquela época e conhecido pelos antigos, a gematria, era uma referência a Nero César, a sua combinação de números, que era também reconhecidamente chamado de uma besta. Ele era muito cruel, ele se vestia com pele de animais antes de executar os seus inimigos. Ele trazia consigo terror, as pessoas tinham pavor dele. Ele amarrava os seus inimigos na praça, ele fez isso com crentes, ele os estuprava e depois os matava, vestido com peles de leão ou de urso. Ele era terrível. Assim Nero era visto como uma grande besta, mas o Império Romano como um todo também. O Império Romano era reconhecido dessa maneira e foi visto dessa forma por conta da crueldade dos seus imperadores. Alguns motivos nós poderíamos adicionar para fazer isso, ou para defender a verdade ou a ideia de que a prostituta aqui seria esse judaísmo da Jerusalém do primeiro século e Roma e os seus imperadores identificados como uma besta. Mas à medida em que formos prosseguindo, nós vamos esclarecendo à medida que for necessário estes pontos aqui. Mas notem para a visão em sua sequência a partir do versículo 7. João, ele ficou admirado com o que viu. O anjo então vai perguntar para ele: por que te admiraste? João ficou estupefato, ele ficou espantado, ele ficou assustado. E aí o anjo vai explicar a ele aquele mistério, a revelação. O mistério da mulher e da besta que a carrega passa a ser esclarecido pelo anjo. A besta em questão é a mesma que já foi mostrada aos irmãos enquanto estudamos o livro. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Existiu um dia, não é agora, e ascenderá do abismo em seu caminho para a perdição. Então, em seu caminho para a perdição, ela fará uma exibição impressionante, o suficiente para maravilhar todos aqueles que foram já estão condenados sobre a terra. Historicamente, é a ideia da ascensão, declínio, aparentemente término do império, mas uma última reaparição, ou um momento em que o império se levanta e impressiona todos. É aquele momento de turbulência, onde todos pensam que o império agora vai ruir, tamanhas revoltas e revoluções, mas novamente Roma mostra a sua força. Essa é a ideia histórica aqui, que o anjo revela e já vai mostrando para o apóstolo o que haveria de acontecer. Se os seus nomes, desses que foram reprovados, observem aí no versículo 8, se os seus nomes não estivessem escritos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, então eles seriam um tipo de pessoa que se impressiona com esse tipo de coisa. A expressão enigmática aqui sobre a realidade de Roma, notem, era, não é então repetida novamente, mas desta vez de uma forma conclusiva, como uma declaração sobre uma aparência contrária. Veja, na segunda vez que João diz que a besta era e não é e ainda é como se ele estivesse recebendo do anjo a seguinte informação:
A besta, Roma, está acabada em princípio, mas de alguma forma está mantendo as aparências, está conseguindo fazer isso, e ela ainda permanece. João então nos apresenta esse enigma, usando uma forma semelhante como nós vimos quando procuramos entender o mistério do 666, do 666. Ele vai dizer, aqui está o sentido, versículo 9, que tem sabedoria. Aqui está o sentido que tem sabedoria. E aí ele vai explicar. A primeira identificação é a geografia da besta. Olhem só. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças, versículo 9, são 7 montes ou 7 colinas. A cidade sobre as 7 colinas, Roma, é uma referência à cidade. E a segunda, a coloca em um período particular da história romana, final do versículo 9 e o versículo 10. São também 7 reis, uma referência ao período dos Césares, dos imperadores romanos. Olhem só novamente, versículo 10 diz aí, dos 7 reis, 5 já estavam nos livros de história daquela época, na época em que esta visão foi dada. Quais foram esses reis? Júlio César, Augusto César, Tibério César, Calígula César e Cláudio César. 5 já haviam caído. Quando João teve essa visão, Nero era o imperador, ou seja, um está no trono. E devemos também lembrar, mais uma vez, que seu nome é extraído do número da besta, o famoso número da besta. O imperador que vem depois de Nero se chamava Galba, e ele reinou apenas por 7 meses. Observem aí o versículo de número 10. O versículo número 10 diz, ele vai então, dos quais 5 caíram, um existe, uma referência ao imperador da época, e outro ainda não chegou, uma referência a Galba, e quando chegar, tem de durar pouco tempo, ou seja, continue por um curto espaço de tempo. Após a morte de Nero, a situação do Império Romano foi tão tumultuado, um ano com 3 imperadores, que poderia ser possível aqui ler que aquele que continua por um período muito curto de tempo, está em meio a essa confusão. Você tem Galba, Otto e Vitélius. Eles fazem parte de uma linhagem, mas nenhum deles permaneceu firme. Então, notem, tudo o que estava sendo dito, repito, estava alinhado com fatos históricos. E isso significaria que o 8º imperador, indefinido, veja que existe ainda o 8º no versículo 9, que procede do 7 e caminha para a destruição, seria identificado com a chamada linhagem flaviana, Vespasiano, Tito e depois Domiciano. Então, imperadores que seriam levantados, Roma destruiria a velha Jerusalém, abrindo caminho para a nova Jerusalém. Deus usaria Roma, como sempre usou todas as nações, sempre para cumprir os seus propósitos soberanos, mas nem mesmo Roma duraria por muito tempo. Por que razão? Porque a besta se voltaria contra Jerusalém. Versículos 12 a 18. Então aqui nós temos a parte final do capítulo 17. Versículo 12, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais não receberam reino, mas receberam autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus, que realizem o seu pensamento, o executem a uma,
e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Passamos das 7 cabeças, como 7 reis, para a questão dos 10 chifres. Os 10 chifres, obviamente, estão subordinados às cabeças, mas de certa forma também são reis. Têm autoridade real, mas esta autoridade ela é menor. Roma era um império, e assim era reconhecido por sua dimensão, mas lembrem-se, existiam reis fantoches, reis que governavam ainda sobre as nações, semelhantemente à dinastia dos Herodes, em Jerusalém, na Palestina, e eles exerciam poder sobre o Império Romano e reinavam, de fato. Aqui você tem, então, uma referência ao que Roma possuía, pelo menos 10 províncias imperiais. É possível que a pretensão aqui da revelação do anjo seja essa. Pode ser também que o número 10 seja simbólico, simplesmente representando o número completo de reinos menores e de reis subordinados à besta. Nós temos a própria Escritura usando o termo rei para se referir a Herodes. Então ele era um governante inferior, mas ele era visto como rei, ele tinha autoridade real na Palestina. Sua posição técnica, nós vamos ver nos evangelhos, era de um tetrarca, mas ele era chamado de rei também. Você percebe isso no Novo Testamento. Então, qual é a compreensão ou a configuração básica aqui para a gente? Nós já vimos isso, mas é importante reforçar. Qual é o significado, a simbologia das águas? O próprio texto nos explica. As águas são muitos povos, nações, tribos e línguas. De onde surge a besta? Surge dessas águas. Aonde se assenta a prostituta? Se assenta sobre a besta. A meretriz ou a prostituta então se senta sobre as muitas águas, governando sobre elas por meio do seu relacionamento de infidelidade com a besta. É a ideia de que Jerusalém estava fortemente associada a Roma. É aquela ideia que nós vimos à luz da palavra de Deus. Ela foi criada para exercer influência espiritual, mas ela se prostituiu espiritualmente falando. Na revelação, ou na parte final do capítulo 17, os 10 chifres primeiro guerreiam contra o cordeiro, perseguindo seus súditos. Esses reinos vão se levantar, eles vão guerrear contra o cordeiro. O cordeiro, nós sabemos na Escritura, é uma referência no Antigo Testamento, prefigurativa, apontando para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que é chamado o Salvador do mundo, Rei das nações. Mas tudo culmina, toda essa perseguição ou guerra, quando Roma se volta contra a prostituta, a mulher, que monta em suas costas, destruindo-a por completo. E aí, dito isso, nós podemos nos aprofundar em alguns detalhes. Agora, a meretriz, ela seria odiada pela besta onde ela estava montada, diz aí o versículo de número 16. Mas então, compreendendo todos esses símbolos, vejam que interessante. Os detalhes agora podem ser melhor aprofundados por nós. Primeiro, os 10 governantes, eles guerreiam contra o cordeiro e os seus seguidores. É fato, mas de maneira ineficaz. Essa é uma verdade gloriosa. E a razão por que é ineficaz, a razão por que eles não têm sucesso, é porque o Senhor contra quem eles guerreiam é o Rei dos Reis. O Senhor contra quem eles querem batalhar é o Senhor dos Senhores, Ele é Jesus, e nenhum reino, ou nação, ou império subsiste ou se sustenta diante do poderoso e soberano sobre a terra. Eles habitam o reino dos reis e senhores em letras minúsculas e, portanto, estão querendo guerrear com o Senhor onipotente. Meus irmãos, esta palavra traz um importante incentivo, conforto e esperança para a igreja. Assim como foi naqueles dias,
Nós precisamos entender esta mensagem como cumprida na história e apontando para o retorno do rei, e apontando para a ideia de que o povo de Deus é um povo que está em marcha, é um povo que vive de forma organizada, pensa de forma organizada e age de forma organizada. É como se nós fôssemos arregimentados e a tropa do Senhor se reunisse a cada dia do Senhor. Não há casualidade quando nós nos reunimos para comparecer perante o rei. Casualidade é para mesa, casualidade é para um churrasco, casualidade é para um piquenique, casualidade é para a praia. As reuniões de adoração então estão assim. Elas são muito casuais. O povo fala o que quer, o pastor conta piada, ele anda para cima e para baixo, as pessoas fazem o que quer, porque dizem que onde há o Espírito do Senhor há liberdade. Não, absolutamente. É um ajuntamento. Lembrem-se, temos estudado o livro do Êxodo. Não esqueçam como Deus mandou o povo sair do Egito. Saiu desorganizado? No dia da última praga, vocês lembram? O povo saiu correndo, assustado? Não, Deus disse: vocês vão sair marchando. Milhões de judeus marchando, saindo do Egito. Enquanto marchavam, o povo vinha e dava os despojos. Eles eram guerreiros, eles haviam conquistado, libertos pelo Senhor. É assim que a igreja se reúne para adorar o rei, organizados, arregimentados. Eles fazem aquilo que o rei lhes manda fazer. Mas nessa estrutura, culpa, graça e gratidão, eles chegam e o Senhor os recebe. O Senhor dá as palavras de ordem. O Senhor então os organiza novamente, prepara e diz: preparem os seus filhos. Isso é feito como um exército deve fazer, com as devidas honras militares. Jesus é o nosso general, Jesus é o nosso comandante. E então nós fazemos isso por nosso amor ao nosso Senhor e Salvador. Nós fazemos isso por amor à sua insígnia. Nós não fazemos isso, ainda que seja formal e solene, jamais casual, porque tem ordem. Nós temos ordem para um casamento. Vou fazer um casamento mês que vem. Imagine a reação dos noivos se o ministro chegasse de forma inadequada para o casamento. Chego eu lá, camisa regata, como eu fico em casa, com minha esposa, de bermuda e chinela havaiana. Ah, você está ligando para isso? Que besteira! Existe um rito, existe um funeral, você obedece o rito. Existe uma formalidade, mas não é ausente de sentimento. Há o sentimento do funeral, há o sentimento e a alegria do casamento. O ministro olha para os noivos, ele sorri quando vê a noiva entrando bela, ele vê cada detalhe do noivo ali, tenso e ao mesmo tempo feliz, porque ele vai casar. Existe sim a formalidade, quando o povo de Deus é arregimentado para adorar o Senhor, mas existe a alegria. Nós somos combatentes do rei, nós somos servos do rei. É ineficaz qualquer ação do inimigo contra o Senhor Jesus, porque Ele é o Rei dos Reis. E aí nós cantamos: aleluia, amém, o nosso Cristo venceu. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Não há lugar para casualidade. Nós estamos diante de algo muito sério. Os reis vão perder, e aqueles que estão com o Cordeiro também são identificados por seu chamado e caráter. Notem, Apocalipse 17 diz: eles são chamados, escolhidos e fiéis, necessariamente são vitoriosos. Aleluia, o nosso Senhor vive. É isso que deve mover e motivar o povo de Deus quando o adora. Então deve ser, meus amados irmãos, uma santa preparação durante a semana, envolvendo seus filhos, falando sobre a alegria de vir à casa de Deus, cantando com eles, meditando sobre o que se estuda, falando sobre a glória eterna, deixando de lado as trivialidades,
pensando os pensamentos de Deus, amando cada momento, quanto mais se aproxima o ajuntamento da santa congregação, porque aqui, mais uma vez, que nós somos lembrados que o Senhor Jesus brevemente voltará. O povo de Deus então precisava abraçar com fé e receber com esperança estas promessas. Incapazes de derrotar o Cordeiro ou seu povo, os reis então se contentariam com uma entidade que poderiam derrotar. É o que diz aí o versículo de número 16, ou seja, eles vão se voltar contra a traidora e prostituta. Eles agora vão passar a odiá-la, e quando têm a oportunidade, eles vão acabar com ela. Eles saem de Jerusalém destruídos, desolados e nus. Eles a devoram da mesma forma que os animais comem uma carcaça e depois a queimam com fogo. Veja que esta passagem pode ter a intenção de que nós lembremos do triste fim de Jezabel, finalmente comida por cães, mediante a palavra do profeta Elias. E esse é o tipo de fim terrível que Ezequiel previu para Israel e que agora estaria por acontecer. Eis que ajuntarei todos os teus amantes, com os quais te deleitaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste. Ajuntá-los-ei de todas as partes contra ti, e descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para que todos as vejam. Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias, e te farei vítima de furor e de ciúme. Entregar-te-ei nas suas mãos, e derribarão o teu prostíbulo de culto, e os teus elevados altares despir-te-ão de teus vestidos, tomarão as tuas finas joias, e te deixarão nua e descoberta. Farão subir contra ti uma multidão, apedrejar-te-ão e te traspassarão com suas espadas. Queimarão as tuas casas e executarão juízos contra ti, à vista de muitas mulheres. Farei cessar o teu meretrício e já não darás pagas. Ezequiel 16, 37 a 41. Notem, são reis manifestamente ímpios. E aqui nós vemos uma declaração clara do controle absoluto de Deus sobre todos esses governantes iníquos. Eles não podem prevalecer sobre o povo do Senhor. Esse é um fato. Só prevalecerão sobre os seus outros inimigos à medida em que Deus determine o que eles devem fazer. O texto aqui é tão claro quanto uma estaca exegética, meus amados irmãos, porque em seu coração, notem, versículo 17, incutiu Deus que realizem o seu pensamento. Como os antigos assírios, eles eram simplesmente um machado nas mãos de um Deus soberano. Eles se gabavam de suas proezas, mas não tinham nada a fazer a não ser cumprir a vontade de Deus, e então seriam condenados por sua maldade ao fazê-lo. Foi o mesmo que aconteceu com Herodes, com Pilatos, com Judas Iscariotes, condenados pela maneira como cumpriram perfeitamente a vontade de Deus. Eu quero concluir lembrando aos irmãos que a mulher era aquela grande cidade, gloriosa cidade, que governa os reis da terra, até que ela seja destruída pelos reis da terra. O poder de Israel não era um poder político, a besta era o poder político, e a mulher estava montada sobre ele. Sua autoridade, seja corrupta ou justa, era indireta. Havia judeus em todo o Império Romano, e todos os anos eles se reuniam em Jerusalém na época das festividades. Em Jerusalém habitavam judeus, homens devotos de todas as nações debaixo do céu. Os judeus eram o povo escolhido de Deus, o que não significa necessariamente que eles fossem seu povo predileto. Quando eles confiaram e obedeceram a Deus, toda a terra foi abençoada. Isso é impressionante. Quando a igreja confia em Deus, aqueles que estão ao redor são abençoados por ela. Lembre-se que nos dias de Salomão, toda a terra buscou a Salomão para ouvir a sua sabedoria que Deus pôs no seu coração. Porém, quando eles foram desobedientes, quando caíram em infidelidade, o mundo gentil caiu na blasfêmia.
Eu concluo pedindo aos irmãos que abram comigo em Romanos capítulo 2, versículos 17 a 24, por favor. Romanos capítulo 2, versículos 17 a 24. Romanos 2, 17 a 24. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Diz que não se deve cometer adultério, e o cometes? Tu que pregas ou abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Os judeus foram designados para mostrar ao mundo como era uma bênção a fidelidade ao pacto. Isso significava também necessariamente que eles foram designados para mostrar ao mundo como a raiva e a indignação ferozes se parecem quando derramadas sobre uma noiva virgem que se tornou uma prostituta devassa. Esta imagem, meus irmãos, da prostituição tirada do Antigo Testamento, refere-se de forma esmagadora à apostasia da aliança. Toda vez que você nega o que o Senhor fez por você, nega com atitudes e palavras o que você afirma crer, confessa, testemunha, ensina e diz, nunca se esqueça disso. Você está traindo juízo sobre si. Você está blasfemando o nome de Deus entre os gentios. Por sua causa, você está envergonhando o Evangelho. É tempo da igreja rever muitos de seus valores e práticas. Voltar àquilo que é simples, aquilo que claramente glorifica a Deus, que o honra. Fazer aquilo que de fato o Senhor manda. Pois é fácil vir à igreja dominicalmente. A luta de cada crente é durante a semana, sendo a noiva do Cordeiro, ser uma luz para os povos. Em casa, para o seu cônjuge, para os seus pais, para os seus filhos, para os seus amigos, para o seu patrão, ou para os seus empregados. Toda vez que você se esquece de tudo o que nós vimos hoje aqui mais uma vez, você faz com que o nome de Deus seja blasfemado entre os ímpios. Ele diz que é crente, mas olha como ele age. Ela diz que é crente, mas veja como ela se porta. Os pais dele são crentes, são presbíteros ou diáconos da igreja, mas olha o seu comportamento. Eles são líderes da igreja, mas os seus procedimentos lá fora não são adequados com o que o ensino do Evangelho diz. Não nos esqueçamos, irmãos, do que vimos hoje, mas não desanimemos quanto ao desafio que temos de prosseguir e de lembrar de que nenhuma ação das nações, reinos menores de letras minúsculas, vencerão ou subjugarão aquele que é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Nós temos a sua palavra, nós temos a sua lei, devemos anunciá-la, mas ao mesmo tempo vivê-la. Devemos confiar inteiramente no que Deus tem providenciado para o seu povo. Vamos orar. Atende, Senhor, a nossa súplica, após recebermos a Tua palavra, a instrução que vem de Ti, com exortações e admoestações para o nosso
com palavras também de ânimo e de conforto, para que prossigamos juntos e não desanimemos. Ajuda-nos, Senhor, abençoando-nos e fazendo-nos em todas as coisas glorificar e exaltar o Senhor em todo o tempo. Que jamais percamos de vista o que significa tudo o que fazemos aqui a cada dia do Senhor. O salmista nos diz: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Como teu servo pregou, aqui nós encontramos um ninho para a nossa alma. Aqui também nós somos reunidos como teu povo, para ouvir as suas palavras, os seus mandamentos, acompanhados de promessas gloriosas, para que marchemos avante, rumo ao reino celestial, juntamente com as nossas casas. Ó Senhor, que a nossa compreensão claramente seja essa: se o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, não é o Senhor de tudo para nós, então Ele não é Senhor de nada. Não é isso que a Tua palavra nos diz. Ela diz que tudo é dEle, tudo deve ser consagrado para Ele e por meio dEle. A Ele, pois, a glória eternamente. Em nome de Jesus oramos. Amém.